Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao versículo 13. Esse texto nos diz assim, Mateus 9, 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai, nós queremos orar mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez em sua casa, como igreja do Senhor, ó Deus. E aqui diante também, Senhor, desta mesa, Senhor, deste banquete. O banquete, ó Pai, onde nós temos o refúgio, Senhor, da sua graça para a tua igreja, para teu povo, para cada um de nós que aqui está e para todos aqueles, ó Deus, que forem alcançados pela mensagem do teu evangelho. Oramos a Deus e pedimos a sua bênção, pela sua iluminação, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto em que Jesus está ali na cidade de Cafarnaum, e a cidade de Cafarnaum era uma cidade portuária, e muito importante para o Império Romano, justamente por causa da arrecadação que se tinha ali de impostos e também de transportes, e, portanto, tinha ali uma carga grande de funcionários públicos, principalmente os publicanos, tão deixado de lado, odiado, podemos dizer, pelos judeus, porque eles eram os responsáveis de arrecadar os impostos, mas não só arrecadavam, mas eles também eram corruptos. E ali o povo tinha realmente uma geriza com os publicanos. Mas o que se instala aqui que chama a atenção, em que Jesus, na verdade, faz o contraponto, porque a palavra diz que aqueles publicanos e aqueles considerados pecadores chegaram onde estava Jesus, assentado à mesa, e sentaram com Jesus e com seus discípulos para comerem, beberem. E para sentar à mesa era aquele significado. E até hoje nós temos, né? Sentou à mesa é porque tem comunhão. Tá? E Jesus dava esse espaço para essas pessoas. Os publicanos, para os rejeitados, para aqueles que a religião oficial colocava como pecadores, os excluía. E aí, naquele momento ali, essas pessoas, então, chegam e se assentam, e a religião chega e questiona aquilo para os discípulos de Jesus. Escuta, mas como é que teu mestre come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus diz para eles, Jesus ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, o que se instalou ali? Se instalou pelaquela religião uma perfeição daqueles que eram melhores. E os outros que não se encaixavam eram considerados de pecadores, por isso já chamavam. Agora, olha a denominação para aquelas pessoas, pecadores. Significa que aqueles, então, que estão chamando os outros de pecadores é porque ele não é pecador. Ou seja, eles tinham uma visão dentro do contexto da religião deles, que eles tinham uma prática tal em que eles eram
Eles se consideravam como especiais, de tal forma que eles eram praticamente perfeitos. Bem, quero falar também aqui dentro desse contexto, e para a gente fazer uma analogia nesse texto, quero falar um pouquinho de Charles Darwin. Charles Darwin dizia que a natureza não tem misericórdia. A natureza não tem misericórdia. E aqueles que pedirem misericórdia já perderam a batalha. O que ele está dizendo sobre a lei da natureza? Aliás, assim, né? Nós gostamos muito de natureza, né? Não é verdade? A gente fala assim, nossa, eu amo natureza. Mas aí vai lá para o meio do mato e fica lá, sem recursos, no meio da natureza. Né? Os mosquitos vão te comer e ali, possivelmente, algum outro tipo de animais pode te devorar a qualquer momento. Então, você gosta sim da natureza, mas você gosta da natureza com os recursos avançados aí, com uma certa proteção. Por quê? Porque a lei da natureza, ela é cruel. A lei da natureza, segundo Charles Darwin, quando ele faz ali no século XVIII, e faz análise viajando pelo mundo todo, ele analisa em vários lugares do mundo, e principalmente na ilha de Galápagos, e ele chega à conclusão da evolução das espécies. E ele escreve a sua obra, A Origem das Espécies. E ali ele analisa como funciona, como é a natureza. E que toda a ciência está baseada nessa visão de Darwin. Se você pegar a biologia, vai estar firmada nisso. E tudo que nós vemos de evolução no sentido de medicina está baseado na evolução, nessa análise da natureza. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de assistir esses vídeos da natureza, de predadores, né? Mas sinceramente eu gosto muito daquelas escapadas dos predadores. Mas ali mostra a natureza nua e crua. Como é que funciona a lei da natureza? Entre os predadores e as presas. A natureza produz os herbívoros já em grande quantidade, para que os carnívoros, predadores, possam consumi-los e o ciclo natural acontecer. Agora, diante disso, nós vemos assim, quando essa realidade ali é aplicada, ela é difícil, ela é complicada. Então, nós vemos que na lei natural das espécies, nós vemos que a misericórdia, ela não tem espaço. Ela não tem espaço. A misericórdia é coisa do fracassado. Tanto é que Darwin vai falar justamente, a natureza não tem misericórdia, e quem pede misericórdia já perdeu a batalha, porque é fraco. E a natureza vai deixar de lado. Vai ficar para refúgio. Então, nós vemos que, nesse caso aqui, Jesus diz justamente para aquela religião instituída, poderosa, de gentes especiais, de gente que se considerava não pecador. Jesus diz para eles que eles tinham que aprender misericórdia quero e não holocaustos. Jesus fala de misericórdia. E é justamente sobre isso que nós queremos falar, que a realidade do mundo em que nós vivemos, ele é influenciável da mesma forma com que aquela religião ali, antes de Darwin existir, já aplicava, de certa forma, a lei da natureza, onde eles se achavam melhores do que os outros, onde eles se achavam o topo da cadeia alimentar. Eles eram os predadores e os demais eram refúgio. Os demais eram rejeitados, o que eram chamados de pecadores. E a eles não cabiam misericórdia, a não ser que fizesse aquilo que eles gostariam que fosse feito. O que eu quero dizer é que, de uma certa forma, na cosmovisão aqui que entra em choque da lei da selva e da lei do reino de Deus. Porque a lei da selva não vai dizer, não tem misericórdia.
Mas aí entra a lei do reino de Deus. Então, na natureza, a misericórdia é vista como um fim da linha. Quem perde, perdeu a batalha. Mas Jesus vem dizer para nós, ao contrário, ele diz que não veio para os fortes. Ele não veio para os fortes. Ele não veio para os vitoriosos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os quebrantados, para os arrependidos, para aqueles que reconhecem que veem que só sua solução é pela graça de Deus. Ele subverte a biologia com a teologia, algo que a biologia não explica. Como é que não funciona aí a lei da natureza? Mas é interessante também, irmãos, nós analisarmos como essa realidade biológica e visão darwiniana, ela tem influenciado a sociedade. Ou seja, temos nos tornado a cada dia mais darwinianos. Nós vemos que essa visão, nós chamamos na geografia de darwinismo social, quando nós aplicamos a lei da natureza na sociedade, quando nós aplicamos a lei da natureza nos relacionamentos. E por que aplicamos? Porque ela é racional, ela faz sentido. E o que nós muitas vezes buscamos não é, na verdade, o entender da questão em si, mas só se faz sentido. Por exemplo, na Lei da Selva, eu estava esses dias assistindo um filmezinho daquele, de vídeo de lobos no Canadá. E ali na Lei da Selva tinha uma matilha e tinha o seu líder. E o líder da matilha, ele dirigia, ele era o primeiro a comer quando tinha caça, e o filho dele, mais velho, já estava quase pronto para tomar o lugar dele. Só que não tinha força ainda para fazer isso, porque ele era o cara, né? Ele é o líder. E aí eles mataram uma caça e começaram a comer aquela caça. Quando eles estavam ali comendo, ele mordendo os outros, porque ele tinha que comer primeiro, para depois os outros, e de repente apareceu um urso, que na cadeia alimentar era mais forte do que eles. O urso chegou, já espalhou, deitou em cima da caça e começou a comer. Mas aquele líder, ele não aceitou aquilo dali. Ele continuou, o grupo, a matilha até saiu e ele ficou ali tentando. De repente, naquela vai, com o urso dá um tapa na cara dele, ele não aguenta, ele cai e se machuca. Quando ele fica machucado, naquele exato momento, a matilha olha para o filho mais velho dele e esquece ele. Ele fica ali caído, a cadela, a esposa dele, fica com ele, a mãe, até ele morrer. Depois ela segue o caminho e não vai com aquela matilha. Mas assim, para eles foi natural. Aquele que era o líder, aquele que era o poderoso chefão, de repente ele caiu e pela lei da natureza já foi esquecido. Outro tomou o seu lugar e as coisas continuam. Faz sentido isso para você? Faz. Faz sentido para nós? Faz. E nós começamos a aplicar essa lei da natureza nos relacionamentos. Então, assim, a realidade da natureza, e podemos dizer o desespero do ser humano, é de nós. Por quê? Porque o darwinismo social passa a ser aplicado, e pior ainda, aplicado na igreja. A igreja passa a ter esse tipo de comportamento. Sem você, muitas vezes, nem saber, mas você muitas vezes está sendo mais darwiniano do que cristão. Você, nos seus relacionamentos, você usa da tática, da lei da natureza. Nós passamos, o mundo moderno se tornou darwinista. Valorizamos apenas quem produz, quem é belo, quem é forte, quem não falha a princípio, porque quem falha o sistema descarta, coloca de lado, independentemente de quem for. O mais importante é a prosperidade daquilo que eu quero. Então nós vemos que é uma realidade difícil.
Por isso nós estamos tão doentes muitas vezes. Porque nos nossos relacionamentos queremos ter algumas coisas a mais. Queremos não nos ver darwinianos no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento de irmãos em família. Quantos e quantos agora estão naquela situação? Nós, Brasil, nosso país, nós estamos envelhecendo. Realidade disso. Os casais não querem ter filhos. E aqueles que querem ter filho, querem ter um filho. E o outro, né? Se veio porque não estavam tão preparados, né? Ok. Por quê? Porque é uma realidade que se impõe de uma visão social. De uma realidade racional, em que ter filho está muito caro. Está muito difícil. E as pessoas vão se ajustando. Países como o Japão, países como a China em 2016 cancelou o filho único, política de filho único. E agora está estimulando e pagando para que os casais tenham filho. O Japão desesperado. Por quê? Porque a PA acaba caindo, né? A população economicamente ativa. Então, assim, porque não tem nascimentos. E a população vai envelhecendo. E quem é que vai sustentar e cuidar daqueles que são mais velhos? Né? Agora, é a realidade que se impõe. Nós chegamos diante de uma situação, e aí quando as pessoas chegam no momento do aspecto previdenciário, tivemos em 2017 uma reforma, e as pessoas aceitam com a maior notoriedade quando as pessoas descontam, e agora estão aí já prevendo uma nova reforma, né, em que as pessoas, alguns prevendo até com 72 anos a idade de aposentadoria. Né? Já estão jogando isso na mídia. Quer dizer, a realidade nós vemos que são aplicadas essas leis nos relacionamentos. E isso tem uma implicação diretamente na nossa vida, porque fica assim, essa lei da sobrevivência é dura. Ela é dura. Quando nós vemos para a natureza, para os animais, nós estamos vendo isso de longe, a gente entende, a gente compreende. Embora que os animaizinhos hoje que nós estamos cuidando já não estão mais nessa lei aí, né? Que já vieram filhos nossos. Mas assim, a lei da natureza nós entendemos. Mas quando ela começa a ser aplicada na realidade nossa, dos nossos relacionamentos, começa a ficar difícil a vida da sobrevivência. Tá? Então, se errarmos, é fatal. Então você vive ali no limite, no fio da navalha. Não posso errar, não posso falhar. Hoje eu bati todas as metas, amanhã serão outras metas, porque olharão para você e falarão assim: poxa, você conseguiu bater todas as metas? Se eu conseguiu bater essa, vai estipular outras metas para você, e daí vem outras metas para você, e você vai entrar nesse ciclo, que é o mercado. A lei do mercado é uma lei darwiniana, muito mais darwiniana do que uma lei fundamentada no Evangelho de Cristo, onde no mercado não é espaço para ter misericórdia. Mas Jesus está pedindo isso. Veja que Moody, um evangelista do século XIX, dizia: a lei da natureza é a sobrevivência do mais apto. A lei da graça é a sobrevivência do menos apto. Por quê? Porque quem sustenta ele é Deus. É Deus quem sustenta ele. Então, irmãos, a verdade é que dentro da lei da natureza, ela até faz sentido, ela é até racional, mas ela é insuportável. Porque a hora que você fica velho e precisa de alguém para cuidar de você, e aqueles que você cuidou a vida toda não querem mais cuidar de você, não é fácil. O leão foi destronado, e os filhos dele, que substituíram ele, morderam ele até ele ficar praticamente esmagado, simplesmente porque ele já não oferecia mais nenhum risco para a liderança deles, mas eles tinham que eliminar o pai deles. É a lei da natureza. E eles tratam como normais e seguem, como diz algum, segue o fluxo. Mas essa é uma realidade que afeta a vida das pessoas.
E talvez você está vivendo essa luta sua. A lei da sobrevivência tem sido forte para você, tem pesado para você. Eu não sei se é o seu trabalho, eu não sei se é o relacionamento familiar, eu não sei se é a tua visão do teu país, eu não sei o que é que está pesando para você, mas nessa noite nós queremos fazer justamente essa diferença. Nós não estamos vivendo sob a lei da natureza, nós acreditamos e vivemos sob a lei do reino de Deus. Então, o equívoco do sacrifício sem coração é justamente o que nós vimos aqui. E aí ruim, porque a igreja estava envolvida aqui. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento. Ou seja, nós vemos que eles chegaram ao momento em que eles se tornaram tão darwinistas que eles não aceitavam os outros. E o que era essencial em relação aos outros, que era a graça, eles tinham deixado de lado. Por isso Jesus fala para eles: vocês esqueceram da misericórdia. O sacrifício ali deles era, na verdade, uma autoafirmação deles mesmos. Eles achavam que Deus era um contador que exigia pagamentos em ritos para liberar favores. Qualquer semelhança das nossas igrejas de mercado hoje, qualquer semelhança com essa daqui, em relação aos ritos, porque as pessoas estão assim se relacionando nas igrejas. Muitas pessoas indo para as igrejas, fazendo coisas, para achar que ao fazer coisas vão estar agradando a Deus. O perigo da religião meritocrática é quando a igreja torna um lugar de sacrifício e não de misericórdia, ela se torna assim uma igreja darwiniana. Porque está baseada na meritocracia das pessoas. E era isso que esse pessoal, por isso que eles não aceitavam, os outros eram pecadores. E eles não exerciam misericórdia. Até porque eles não entendiam que era um alvo da misericórdia também. Mas Jesus estava dizendo justamente que ele veio para isso. Ele veio para os fracos, ele veio para os pecadores, para a conversão, para o arrependimento dos pecadores. Misericórdia quero. Jesus cita aqui Oséias 6:6, para mostrar que Deus prefere um coração arrependido a uma liturgia impecável, a um rito mecânico de pessoas que se consideram melhores porque conseguiram completar o rito. Por isso que Jesus estava falando para eles: olha, vocês dizimam até a hortelã, mas vocês, na verdade, não cuidam dos pais de vocês. Vocês não honram o pai de vocês. Vocês não exercem misericórdia. Vocês dizem que, na verdade, que aquilo que era para cuidar dos pais, vocês dizem que é corbã, que é para a igreja, então você está dispensado da responsabilidade de ter misericórdia dos seus. Então, nós vemos que Jesus resgata isso. Lutero dizia: Deus não precisa de nossas boas obras, mas o nosso próximo sim. Se o seu sacrifício religioso não produz misericórdia pelo que sofre, isso é lixo diante de Deus. Isaías vai dizer: isso é trapo de imundícia diante de Deus. Então, assim, é normal quando nós passamos a ter uma visão normalizada, quando nós não entendemos que o sacrifício que nós temos que fazer é cuidar do outro. É cuidar do outro. E se talvez a lei da sobrevivência está difícil para você, é porque o outro que deveria estar cuidando, ajudando você, não está cuidando de você. Porque ele não está internalizando a lei do reino de Deus. Então, o religioso não produz misericórdia. Não produz misericórdia. Pelo contrário, ele produz coisas que vão só discriminar e afastar as pessoas umas das outras e de Deus. A misericórdia, e que aquilo que Jesus está apresentando aqui, é a vitória espiritual diante dessa coisa difícil da lei da sobrevivência. Tá? Talvez ela seja racional, ela seja compreensível, tá? Nós vamos aplicá-la aí na economia, e faz sentido. É mais importante ter lucros
para aqueles que são especuladores do que aqueles que são, de fato, trabalhadores. Faz sentido. O mercado consegue fazer uma lógica em nós que o que mais importa é isso, não é aquele que trabalha e produz, mas é sim aquele que especula. É normal, faz sentido para a gente. Faz sentido muitas vezes nós entendemos que os mais ricos, os mais bonitos, os mais saudáveis tenham que ter a preeminência em quase tudo. Asaf vai dizer isso. Lê o Salmo 73 e você verá que está ali a lei da sobrevivência. Causa indignação no nosso coração. Porque nós sabemos, no fundo, que Deus não quer isso. E Jesus vem sempre falando sobre isso, mostrando que o Calvário é o ápice desse contraste. Nós vemos aqui, Tiago falou sobre justamente a cruz, e esse Calvário é o ápice de mostrar, na verdade, que Charles Darwin estava errado. Que as coisas não acabam simplesmente, você morreu, pronto, e acabou, e a coisa continua, e a lei da sobrevivência, os que melhores se adaptam, e aí esses vão gerar outros indivíduos mais fortes, e assim continuarão, e você simplesmente acabou e acabou. Dentro até do contexto social, alguns filósofos dizem que nós sempre vamos continuar vivos enquanto alguém lembrar da gente, socialmente falando, E é verdade, de uma certa forma. Eu estava falando com a Lourdes hoje, até falei assim, alguns familiares meus que apareceram, meu pai, minha mãe, a minha mãe em especial, eu lembro dela todos os dias. Quase todas as coisas que eu faço, uma coisa que alguém diz, eu lembro da minha mãe. Ela está viva ainda comigo. Mas nós cristãos sabemos que não é só uma vida social, mas sim uma vida eterna. Naqueles que são alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, o convite de Deus, quando a natureza está dizendo para você, pela lei da sobrevivência, que você na verdade, por ser fraco, por não ter vencido isso, por não ser aquilo, você está excluído, você está fora. Mas o convite da graça está falando, venha à mesa, sente comigo. Os publicanos estavam ali sentados na mesa com o Senhor Jesus. E essa é a mesa que está aqui hoje, convidando você, sem nenhum critério. Nós lidamos com um critério ou outro, mas a verdade é que Jesus não faz nenhum critério. Ele só fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque essa é a mesa da graça. Essa mesa não é a mesa porque você é mais bonito, porque você é mais forte, porque você é mais rico. Essa mesa é porque você precisa da graça de Deus. Essa mesa é para você porque você é chamado ao arrependimento de dizer, não, eu estou livre da minha autossuficiência. Eu não estou aqui porque eu faço isso ou faço aquilo. Eu estou aqui pelo aquilo que Jesus fez por mim. Jesus fez por mim. Então, a graça pode ser até um escândalo para o darwinista. Para o darwinista social. Para aquele que vive na meritocracia. Porque, na verdade, nós temos que estipular, se nós não estipularmos quem são os melhores, os preferidos de Deus, a igreja não vai ficar firmada. Se nós não fizermos os ritos para negociar com as pessoas não vão ficar firmadas. E é verdade. Está aí as igrejas de sucesso. Está aí. Nós estamos tendo uma campanha, agora eu não sei nem o nome daquilo lá, mas assim, eu estava vendo o pessoal de Antonina, e quase não vai na igreja, nem Antonina. Eu sei. Fui pastor lá de 5 anos deles, mas foram lá para Curitiba no evento. No evento de lideranças que estão com mau testemunho até no pescoço. Pastores corruptos, envolvidos com política, e estão lá os irmãos lá de Antonina, pelo menos os que eu conheço, indo lá nesses lugares. Atrás do rito, atrás do show, atrás do mais bonito. É um Roberto Carlos, o Roberto Carlos até canta bonito, mas esses outros que estão aí, uma dureza.
Mas é show, é show. Em nome de Deus, em nome do Evangelho, mas é show. A gente tem que olhar para isso e ver, é isso que vai fazer de fato diferença quando você estiver precisando da graça de Deus. E da graça de Deus por intermédio de outra pessoa. Porque nós vimos que fazer obras é justamente isso. A obra é quando a graça de Deus, através de mim, abençoa outra pessoa. Abençoa outra pessoa. E não é só para os pobres, é para os ricos também. Porque aqueles que acham que hoje é um Elon Musk que manda no mundo, né? Nós temos hoje, são pessoas, grupos de 5, 6 pessoas, 10 pessoas, que praticamente mandam no mundo hoje, de grandes empresas. Né? Mas ele até esse tempo atrás ouvia do Musk ele falando assim que ele tinha que ter filhos com várias mulheres porque ele tinha que colocar a semente dele porque ele é um cara diferenciado. Né? É um evolucionista nesse aspecto. Quer ir para Marte ainda, a semente dele ir para Marte. Mas assim, só que mesmo estes, chega um momento, como aquele leão lá, passa o poder dele. Passa o poder dele. E ele vai ser esquecido. Talvez ele seja lembrado pelas bizarrices, talvez ele seja lembrado pelas boas coisas que ele fez. Porque quando a pessoa entende a graça de Deus, a sua riqueza, a sua prosperidade, é para abençoar os outros. É para ajudar o mais fraco. Aquilo que a lei da natureza expurga e diz, ele é fraco, deixa para lá. Ele é especial, não tem paciência com ele. Ele ficou velho já. Né? Eu vejo meus alunos, morreu fulano. Ixi, mas ele já estava velho mesmo, professor. Já estava na hora mesmo. Eles falam desse jeito. É normal. É normal. Então, assim, essa é a realidade que nós vemos muitas vezes na vida e nos relacionamentos das pessoas. Mas aquele que é atingido pela graça de Deus, não. Ele vai cuidar do necessitado. Ele vai cuidar do mais fraco. Ele vai ter paciência. Pastor, mas está tão difícil a luta para cuidar do meu pai é terrível. É mesmo. Pior que alguns idosos se tornam terríveis mesmo. Né? Por isso que a gente tem que cuidar e pedir graça a Deus, porque a gente vai envelhecendo e pedir graça a Deus para a gente não ficar chato. Mais chato do que a gente já é. Né? Mas assim, dá trabalho, mas você é cristão. E você vai cuidar porque você ama. Não é porque o que ele te oferece. Ele já não é mais aquele cara fortão. Ele já não é aquela mulher linda. Ela não é aquela pessoa que tem aquela memória que tinha. Mas ela é sua mãe. Ele é seu filho. Ele é seu amigo. Ele é seu irmão da igreja. É isso que faz a diferença no reino de Deus. E Darwin não conseguia compreender isso. Entendeu a natureza, mas não entendeu a natureza do reino de Deus. E o reino de Deus é baseado nisso, em que Jesus diz, a única batalha que realmente importa não é contra o nosso próximo, como diz o darwinismo social, que o outro é o meu inimigo. A batalha que importa é a batalha contra o meu coração duro, que não se converte e que nunca está disposto a amar mais o outro do que a si mesmo. E é por isso que eu digo que muitas vezes os cristãos são mais darwinistas do que cristão, porque na maioria das vezes não está disposto a amar até as últimas consequências. Ama até enquanto não está dando muito trabalho. E é por isso que eu não quero ter filho, porque filho dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Você que é filho, honre seus pais, porque dá trabalho você. A nova identidade, então, em Cristo, irmãos, em Cristo é pedir misericórdia. Isso não é sinal de derrota. Não é sinal de derrota, é sinal de sabedoria. Quando nós pedimos misericórdia ao Senhor, porque Deus sim coloca o coração na miséria, na nossa fragilidade, na nossa pequenez. E se a lei da sobrevivência está difícil para você, se agarre na misericórdia de Deus, porque Ele te acolhe e te coloca como cidadão do céu, sentado na mesa, onde você não precisa fazer nada, a não ser comer e beber e deixar Ele atuar na tua vida.
para que você seja cristão acima de tudo, em todos os momentos, para a honra e glória do Senhor. Concluo. O mundo de Darwin oferece a glória aos fortes e o esquecimento aos fracos. O reino de Jesus oferece cruz para os orgulhosos e banquete para os humildes de coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não saia daqui como um derrotado, porque talvez para a lei da sobrevivência você possa até parecer um derrotado, mas para a lei do reino de Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Quero te dar graça, Senhor, por esta igreja, por esses irmãos, ó Pai. Quero te dar graça, Senhor, pela vida desses irmãos que estão aqui e que estão passando muitas vezes lutas, ó Deus, porque as suas lutas têm sido intensificadas por coisas que muitas vezes são alheias a eles, ó Deus. Mas aqui nessa noite, ó Pai, nós estamos para comer e beber em Teu nome, ó Deus. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor revigore a vida desses irmãos. Porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que aqueles que confiam no Senhor, ó Pai, os jovens se cansam, aqueles que são fortes se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então abençoe, Senhor, para que esses irmãos comam do pão, bebam do cálice, ó Deus, e sintam realmente, ó Pai, que são cuidados pelo Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Convido nossos presbíteros que venham comigo à mesa.